Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Wellington Calazans e começa aqui o programa Cafezinho no WC. Hoje é feriado, eu sei, mas como temos falado ao longo dos programas, todo dia agora é dia de luta e não dá pra gente brincar de feriado num país que não tá dando certo. É por isso que eu abro esse live aqui para falar sobre os temas da atualidade política no Brasil. Bom dia para Camila Govedice, que já chegou. Beth Garcia, que bom que vocês no feriado estão acordando assim. Camila é quase que dona aqui do programa, né? Então, não posso nem falar isso sobre ela, mas Beth Garcia, Silvana Salvador, João Humberto Zago, bom dia. Vocês estão chegando agora, a Cicleide Cassiano, não é? Que estão sempre aqui comigo no programa. Eu sou muito grato porque você acordou hoje no feriado para falar sobre política comigo e com Rômulus, né? O Manuel Alves, Ana, tem que voltar, Luquezzi, Janaína Miranda. Bom dia para Maria Ribeiro Munhoz, deve ser Munhoz, né? Então, bom dia para todo mundo. Vamos fazer o seguinte, eu vou botar aquela mesma música de compartilhamento, musiquinha de espera que a gente tem aqui no programa. Cristiane Petersen, bom dia. Bom dia para Ana Clara Coutinho também. Esse é o momento de compartilhar, tá? E vamos agora ampliar aí a nossa audiência nesse momento de compartilhamento. Muita gente que trabalha durante a semana, que hoje é feriado, está tendo também a oportunidade de acordar cedo, né? Por alguma outra razão, mas de estar aqui no live comigo para poder... É isso aí, Rômulo já chegou, o Luiz de Lima Barbosa também. Rômulo, vou chamar você daqui a pouquinho. Vilma Govedice em Londres, bom dia. Bom dia, Vilma. Para reforçar a saúde nacional. É o seguinte, hoje é dia de finados, muitas pessoas estão fazendo reflexões sobre entes queridos, pessoas próximas ou não, mas que foram admiradas em vida. Então, a alegria do programa, ela não vai morrer, porque essas pessoas que nos deixaram, elas merecem a nossa alegria. Essa é a minha forma de pensar e por isso eu levo isso através do programa, tá bom? E o título que foi dado ao programa de hoje é a ressurreição do Brasil, não é? Porque com o golpe o Brasil morreu, mas é uma morte que ainda pode ser recuperada com uma vida maravilhosa, não é? Através de uma vida maravilhosa, que a gente chama aqui de ressurreição, fazendo aí uma alusão à ressurreição de Cristo e tal na Bíblia para quem é crédulo, né? E eu vou conversar exatamente sobre esse momento vivido no Brasil com o Rômulus, que daqui a pouquinho vai estar aqui comigo. Eu vou começar aqui a fazer o compartilhamento. Eu peço a você, Rômulus, a todo mundo, a Bárbara Arena, Rafael Marques, José Antônio Alves, todo mundo que está chegando, começa a compartilhar, convidar os amigos, fala assim, é feriado e tal, mas a coisa não está boa lá do outro lado não, a gente tem que lutar pelo Brasil, e se tem que lutar pelo Brasil, aí a gente vai ter que realmente fazer desse feriado um dia de resistência, né? Eu tinha prometido, e na verdade é um acordo que eu tenho aqui com o público e com o próprio blog, o Cafezinho, que dia de feriado, aqui na Suécia ou no Brasil, eu não faria o programa, mas diante da necessidade de debatermos política diariamente, temos que debater política diariamente, então diante dessa necessidade que é imperativa, eu trabalho aqui nesse feriado, isso aqui é um prazer para mim, tá? É uma alegria, uma satisfação enorme poder trocar ideias com você sobre política, convidar pessoas maravilhosas que estão também nessa luta, nessa resistência contra o golpe em curso no Brasil. E por isso eu convido você a participar dessa corrente de resistência. Eu sou o Wellington Calazans, você já me conhece certamente, que vem aqui sempre no programa. Para você que está chegando pela primeira vez, eu desejo boas-vindas, espero que você goste do programa e passe a curtir as páginas do Cafezinho, botando pilha, do próprio programa Cafezinho no WC, tem a página que tem o meu nome, que é o Wellington Calazans Debate, porque eu sempre gosto de levar o debate para as pessoas que acompanham o meu trabalho e etc, e até para fazer um briefing do que a gente faz aqui no programa. Então, sou muito grato por ter você aqui na minha companhia. Eu, nesse momento que estou falando com você, por exemplo, eu estou compartilhando
com outras páginas o nosso programa. Então, é uma coisa que eu recomendo que você faça também, para que possamos ampliar esse debate que é de extrema importância para que o brasileiro conheça a realidade que não passa na mídia tradicional. E se não passa na mídia tradicional, nós precisamos levar através das mídias alternativas, através desses mecanismos alternativos de comunicação que ainda são acessíveis, né? Porque de repente vão começar a cercear até mesmo essa nossa possibilidade de comunicação, e isso não está longe de acontecer, né? Como o Rômulo já tem advertido aqui no programa, isso é um caminho que parece irreversível em relação à comunicação social, já que o monopólio dentro do Brasil existe e o internacional atende aos interesses do mercado financeiro. E eles vão lutar contra essa nossa luta, contra essa nossa resistência, porque nós estamos, por exemplo, ganhando a narrativa. A narrativa do golpe, por exemplo. Todo mundo dizia, não é golpe. E lá na Globo, no UOL, no PIG como todo, o partido da imprensa golpista, agora as pessoas têm certeza de que foi um golpe e quando a ficha cai, a sociedade desperta, não é? E agora é como barrar esse golpe que nós vamos passar a trabalhar. Vou botar a música de abertura aqui, eu já chamo o Rômulo, tá bom? É a música de Raul Seixas, é a vinheta de abertura. Vacilava sempre. Já fica lá no chuveiro com vergonha. Pois é. De saber que tinha alguém ali comigo, vendo fazer tudo que se faz dentro do banheiro. Vendo fazer tudo que se faz dentro do banheiro. Pois é, Rômulus, baixa o seu som aí, Rômulus. Fica só no retorno aí do... Tá bom? A música da Raul Seixas, Paranoia. Eu uso como vinheta de abertura. Eu sou o Wellington Calazans, esse é o programa Cafezinho no WC, que começa todos os dias, de segunda a sexta, das 6 da manhã, furando o teto, sem hora para terminar. Um bom dia para você. Você também no Botando Pilha, você aqui no Cafezinho, a página oficial do programa Cafezinho no WC. A página do programa também está aí transmitindo, a minha página, e você compartilhando, chamando os amigos. É feriado, mas todo dia é dia de política. Toda hora é hora da política, porque a política está em tudo. A política está em tudo. E é por isso que a gente não dorme, não brinca em serviço e fala sobre o que interessa. Política na veia. Hoje, dia de finados. Hoje, dia de finados, a gente quer fazer também uma homenagem póstuma. Faleceu ontem à noite a Operação Lava Jato, com um vídeo bomba que foi divulgado pelos deputados Paulo Pimenta e Vadir Damus. Bom dia, Rômulus. Homenagem póstuma à Lava Jato. Bom dia, Wellington. Bom dia, amigos. Olha só, eu vou te confessar, Wellington, eu estava falando com você antes da gente entrar no ar, que eu fiquei com o coração dividido entre entrar aqui para falar com vocês no programa e terminar de ouvir o áudio bomba dessa conversa de mais de uma hora do deputado Vadir Damus e do deputado Paulo Pimenta com o Tacla Duran lá na Espanha. Porque, olha, saiu ontem à noite, como a gente aqui está no fuso horário 3 horas para frente, né, já era depois da meia-noite aqui, e eu tive que dormir, não pude ouvir. Aí agora de manhã eu estava ouvindo, eu acho que eu estou na metade já, falta outra meia hora, mas o que eu vi, só até agora, né, só o início já é bomba atrás de bomba. Então, assim, realmente, como você falou, né, o finado hoje, o principal, né, o defunto, para que a gente está indo encomendar o defunto, é realmente a Lava Jato. Pois é. Né, então vou fazer... Toda aquela turma de Curitiba, procuradores, né? Os procuradores falastrões, delegadas, acrobatas, não é isso? Então, Exato. Eu quero fazer aqui o anúncio oficial com aquele tom sóbrio que o William Bonner faria no Jornal Nacional, tá bom? Me permita aí. Tá? Buongiorno, Chico Zé. Buongiorno, Chico Zé. Ouça essa notícia aqui que eu tenho para você e para todo mundo que está aqui me acompanhando. Para você que está me acompanhando aí, tá bom? Faleceu ontem por volta das 22 horas a Operação Lava Jato. Um vídeo bomba explodiu após a divulgação dos deputados Vadir Damus e Paulo Pimenta,
uma entrevista com um delator internacional conhecido na mídia brasileira como Tacla Duran, denúncias gravíssimas de fraude, corrupção, venda de sentença. Foi, inclusive, com efeito sonoro da cadela do Rômulus agora, nesse momento. Já calei ela aqui. Então, ótimo. Eu queria ser sério, só que a cadela não deixou. Então, o vídeo bomba matou a Lava Jato ontem, tá? E eu não fico feliz com como se diz, por nós termos acertado isso, o cafezinho, os blogs alternativos, né? Sobretudo, eu vou falar com muita propriedade, o Rômulus, o blog Cafezinho, o Miguel sempre bateu a tecla de que a Lava Jato era uma operação criada para destruir a indústria pesada brasileira, a indústria de petróleo e gás, para favorecer a cleptocracia que chegou ao poder e para perseguir desafetos da elite nacional e internacional. O blog O Cafezinho tem essa linha editorial. Ponto. Eu aprofundei essa crítica de uma maneira popular quando eu brinco de imitar Sérgio Moro, não é? Porque é muito fácil imitar Sérgio Moro, eu já dei aula aqui, inclusive. São 3 passos apenas. Primeiro passo, você afina a voz. Segundo passo, você imita o sotaque do interior de São Paulo, porque fica parecendo do Paraná, para quem não é do Paraná. E em terceiro, você mente. Pronto. Aí você já é um Sérgio Moro, tá bom? Então, quando chega a delação premiada, sempre foi vista pelo Cafezinho, e por mim, e pelos colegas que fazem aqui o programa Cafezinho no WC, enfim, toda a equipe do Cafezinho, do blog, né, como uma ferramenta, um instrumento de tortura psicológica e de demolição de reputações, certo? Era um fake institucionalizado, a delação premiada. Mas ela foi usada para punir pessoas, ela foi usada para destruir vidas e reputações, ela foi a grande responsável pela morte de Dona Marisa, esposa de Lula, delação premiada através de mentiras, propagação de mentiras. Então, quando a gente fala em delação premiada aqui no Cafezinho e no programa Cafezinho no WC, a gente fala com muita cautela. Mas, se esse mecanismo foi usado para punir os desafetos da elite brasileira e internacional através da Lava Jato e dessa justiça que está doente no Brasil, não é? Nós precisamos também considerar o que o Tacla Duran está falando aos deputados Vadir Damus e Paulo Pimenta, nesse vídeo que foi lançado ontem, o vídeo bomba que matou a operação. Wellington, só uma correção. O vídeo vai sair ainda. Ontem eles soltaram o áudio. Perdão, o áudio, é isso. Soltaram o áudio. Certo. Era isso que eu... Inclusive, eu estou aqui com o site aberto. O áudio. É porque eu li que o vídeo será... E aí fiquei com a informação do vídeo. Vai sair. Você está muito ansioso, Wellington, mas vai sair. Espera um pouquinho. Olha, tô tranquilão, não tô ansioso não. Hoje eu tô sussu, como diz aí lá no Rio de Janeiro. Eu tô ansioso, tô doido pra ver, cara. Não, tô tranquilão. Olha, já sei o que é que vem aí. Já esperava. Então a delação premiada, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Com todo respeito ao Chico Zé, tá bom, Chico Zé? Que está assistindo a gente. Então, se a delação premiada serviu para tentar destruir a imagem de Lula, para prender Vacari sem crime, já está provado que não tem crime, não é? E ele está lá preso. Se a delação premiada serviu para soltar ladrões que roubaram a Petrobras e que hoje estão desfilando de tornozeleira eletrônica de ouro como se fosse um acessório de luxo, ela tem que servir para pegar a esposa de Sérgio Moro, o sócio dela, que é padrinho de casamento de Sérgio Moro, o Sérgio Moro, porque foi influenciado diretamente através do suborno denunciado pelo Tacla Duran, falsificação de documentos, falsificação de provas. Então, a morte da Lava Jato, decretada ontem à noite, é uma morte que o Brasil deve celebrar. Certo? Porque não é uma morte de pessoas, é de uma farsa que foi criada por interesses internacionais para destruir a indústria pesada do Brasil, a indústria do petróleo.
E Sérgio Moro precisa fugir. Eu ficava brincando aqui, que ele falava assim, amor, o sapo barbudo já está em Minas, nós vamos ter que fugir. Vai ter, Sérgio Moro, você vai ter que fugir. Porque o povo que foi enganado, que botou a sua foto no perfil do Facebook ou de outras redes sociais, esse povo não vai lhe perdoar. O povo que foi revoltado o tempo todo contra você e sofreu até bullying por chamar você de juiz de qualidade duvidosa, está hoje mais fortalecido. Eu me incluo aí nesse povo. Estou mais fortalecido, Sérgio Moro, porque quando uma farsa é desvendada dessa forma, através de uma figura estranha ao roteiro da sua novela, que virou filme pornô, A Garganta Profunda de um Delator, ela acaba exatamente com a garganta profunda de um delator, só que ele promete provas documentais da sua farsa, Sérgio Moro. A Lava Jato morreu ontem à noite e eu decreto, a partir de agora, aberto o programa Cafezinho no WC do Dia de Finados para ressuscitarmos o Brasil. Bem-vindo, Rômulus Maia, e vamos falar sobre isso e muito mais. Obrigado, Wellington. Pessoal, né, você que está ouvindo a gente, como a gente estava comentando, essa foi a primeira conversa dos deputados representando a CPI da delação, né, eles chamam no início da CPI da JBS, mas já está conhecido como CPI das delações. Foi a primeira porque agora foi a outra informação que saiu ontem, é que a CPI vai mesmo ouvir, né, vão propor um requerimento do próprio deputado Vadir Damus para que o Tacla Duran seja ouvido pela CPI. Provavelmente vai se dar por videoconferência, né, porque ele está na Espanha. E então vem mais coisa ainda, aí, porque os dois deputados eles viajaram lá como enviados da CPI. Então essa entrevista, né, essas perguntas que eles fizeram já fazem parte, né, da investigação da CPI. Mas então vai ter um volume 2 aí em breve. E como eu falava, né, o Wellington falou, né, que hoje está decretado o fim, né, a morte da Lava Jato nesse dia de finados. Como eu falei, eu não ouvi o áudio inteiro, então só na primeira parte eu vou falar alguns dos tiros que mataram esse defunto. O Tacla Duran, ele fala que os extratos que foram dados pela Odebrecht ao Ministério Público no acordo de delação, né, dos 70 executivos, incluindo notadamente Marcelo Odebrecht, são falsos. Eles são fabricados, e ele falou com muita tranquilidade isso, porque que até não é muito difícil de constatar, porque eles estão fora do padrão do banco, estão fora, né, do modelo, do template do banco, para que ele movimentava aquilo, ele conhece mais do que ninguém. Então, fora isso, ele notou ainda incongruência de nomes e datas errados também. E ele falou, ele tem os extratos verdadeiros para fazer, né, a comparação. O confronto, e provar que... O confronto, né, entre o documento forjado e o documento verdadeiro. Exatamente. A gente não é a primeira denúncia, né, de prova fabricada na Lava Jato. É bom a gente lembrar isso, Wellington. Certo. Teve aquela história do e-mail enviado lá para aquela a amante do Youssef, para justificar, enviado na calada da noite, 10 horas, para justificar, né, a busca e apreensão no dia seguinte de manhã. Mesma coisa para o Instituto Lula, quando eles foram fazer a busca e apreensão naquele dia da condução coercitiva do presidente Lula. Eles enviaram... aí eu não posso dizer que foram eles porque não foram investigados, mas assim, surgiu um e-mail lá enviado, né, na véspera de noitinha, ou seja, quando a pessoa já não estava mais no escritório para ver que recebeu aquele e-mail, falando, como se fosse dando orientação para destruir coisas, um e-mail fake, criado, que ninguém nunca ouviu falar, mandando para uma assessora lá do Instituto Lula. E tem outras denúncias também. Então agora é mais uma... vários incidentes de falsidade por parte do Dr. Zanin, lá de Geraldo Moro, que o juiz Sérgio Moro se recusa a processar, né, chamar peritos para examinar as supostas, né, provas, entre aspas, do Ministério Público. Então, assim, agora é mais uma alegação de que essas delações estão montadas em cima de documentos falsos. Todo mundo sabe que essa delação da Odebrecht, né, dos 70 executivos, foi uma delação combinada, é evidente. A empresa, né, os executivos, principalmente os donos,
têm um interesse em minimizar todas as acusações e, né, poder se livrar logo da operação. Então, eles entram em entendimentos com esses membros do Ministério Público, montam uma narrativa, eles mesmos fornecem os documentos, que são as supostas provas, entre aspas, eles têm total acesso ao sistema, eles podem lançar o que eles quiserem. Então, o valor de prova de todos esses lançamentos, né, do famoso listão do Odebrecht, está em xeque isso. Uhum. Então, olha, eu vou aqui apenas falar para você que está me assistindo e ouvindo Rômulus. Inclusive, esse problema vai ser resolvido. Você vai poder ver agora, em breve, tela dividida. O Rômulus de um lado, eu do outro, tá? Para que a gente possa bater esse papo, que o programa já não é mais meu apenas. Eu convidei o Rômulus para ser meu parceiro aqui nesse programa, e ele aceitou porque eu considero o Rômulus um dos mais modernos blogueiros do Brasil, apesar de morar na Suíça, certo? Mas tem fontes espetaculares, é um profissional fantástico que merece todo o meu respeito. Então, vou pensar até em mudar o nome do programa, se for o caso, viu, Rômulus? Para eu não ficar aqui com a proeminência do WC sozinho. Vamos ver aí, vamos estudar isso aí. Vamos estudar isso aí, pois é. Mas olha, o que o Rômulus está falando é o seguinte: documentos que foram usados pela Lava Jato para acusar pessoas, destruir empresas, gerar desemprego, promover essa arruaça no Brasil, essa baderna. O sequestro da política. O sequestro da política, muito importante isso, Rômulus, que eu conversei ontem à noite com a senadora Lídice da Mata, e minha primeira pergunta foi exatamente sobre o sequestro da política, sobre a falta de credibilidade que estão impondo aos políticos por conta das atuações da justiça na política. Então, no programa Cafeína, que inclusive está disponível nas páginas do Cafezinho e você pode assistir. Tá? Muito boa a entrevista, eu já assisti, recomendo que todo mundo, né, você que está ouvindo a gente agora, veja depois também essa entrevista com a senadora Lídice da Mata. Muito obrigado. E Chico Zé está lembrando aqui, foi o desmonte da indústria nacional. Concordo, Chico Zé. Concordo plenamente. Foi isso aí, o desmonte da indústria nacional. Eu quero dizer que nós estamos falando sobre uma figura, porque o que, lamentavelmente, é debatido no Brasil é a fulanização. Mas como tentaram fulanizar a justiça na figura bizarra de uma pessoa que mal sabe falar, como é Sérgio Moro, ele é muito fraco. Tinha que ter alguém de fora para fazer as advertências que foram feitas pelo Rômulus, por mim e por outros colegas que moram fora. Será que vocês não estavam percebendo que um juiz que não articula bem a língua portuguesa, e muito menos a inglesa, né, Rômulus? A inglesa, já contei aí para você que está nos ouvindo, para o Wellington, que ele não fala nem inglês nem português. Pois então, é. Primeiro, minha suposição é o seguinte, né, ele anda tanto indo aos Estados Unidos que deve estar esquecendo a língua portuguesa. Mas se ele esqueceu de fato, a inglesa ele não aprendeu ainda, porque você sabe que tem sentenças da Lava Jato em que ele traduziu uma expressão que é fundamental para um juiz, né, para alguém que estuda direito, que é o império da lei, né, o Estado de Direito, que em inglês se fala rule of law, que seria rule, ele traduziu em sentença, rule of law, que é essa expressão, ele fez a tradução literal, porque um dos sentidos da palavra rule é regra. Então ele traduziu, e law é lei. Então ele traduziu como regra da lei, mas não é o sentido esse não é o sentido da expressão. Aqui rule tá daquele sentido de, né, o rei, por exemplo, o rei governa, se fala the king rules. Então assim, é no sentido de governar, então é o império, o império da lei, né, a lei mandando, a lei regulando. A lei então a tradução disso, você traduz ou como império da lei, ou ainda na expressão mais consagrada em português, que é o Estado de Direito. Como ele não conhece, ele não sabe o que é Estado de Direito, porque ele, né, escreve a Constituição a cada dia de próprio punho, realmente ele não consegue escrever nem a expressão em português traduzindo do inglês. Então ele me traduz numa sentença falando, isso é de acordo com a regra da lei. Ele criou essa tradução, então você vê, um juiz que supostamente, né, fez curso em Harvard, eu não sei o que ele aprendeu desse curso, porque uma pessoa que não sabe o que é rule of law em inglês, não tem a menor condição de estar num curso jurídico, né, em Harvard. Eu não sei o que esse cara... Não sei se ele estava, né, indo a outras, de repente, repartições do governo americano, né, da NSA, do FBI, ter treinamento, e aí colocou lá no lançamento das horas deles que era em Harvard. Porque realmente a pessoa que traduz rule of law como regra da lei
não sabe nada de inglês, muito menos jurídico. Pois é, sobre a questão do inglês de Moro, ele ainda está na fase The Books on the Table, não é? Como muitos brasileiros conhecem exatamente o que eu estou falando, não é? Ele está na fase The Books on the Table. Então, ele chega e fala assim: amor, hoje eu vou para o curso, vou aprender The Books on the Table. Ele fala assim com a esposa. Agora, falando sério sobre Moro, ele não articula bem a língua portuguesa. Ele interpreta as leis de acordo com a conivência dele e do seu grupo de simpatia política. Ele é notadamente um juiz que defende os interesses do PSDB e dos partidos à direita e até extrema-direita, porque ele está aí com palestras programadas ao lado de um dos maiores energúmenos da política brasileira, que é Jair Bolsonaro. Então, um juiz que se presta a esse papel, ele merece o repúdio natural da sociedade. Calma, Wellington. E o Barroso também está nesse evento, hein? O iluminista do Projac, Luiz Roberto Barroso, está nesse mesmo evento. Pois é. Barroso, o homem que faz barro no STF. O que cospe no prato da universidade que o formou e que deu a ele o status necessário para que ele chegasse ao STF, que é a UERJ, que merece... Atenção, você que é do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. A UERJ merece ser salva pelos brasileiros, pelos cariocas em especial. A UERJ é uma das mais importantes universidades do Brasil. Não podemos deixar esse sucateamento da UERJ. Não podemos permitir isso. Então, vou voltar ao tema normal aqui. Exatamente. Só um parênteses. Eu, como da UERJ, fiz lá minha graduação, fiz lá o meu mestrado. Eu tenho que registrar que o ministro Barroso, né, deve estar andando escoltado com segurança quando ele for ao UERJ, porque realmente é uma canalice. Ele se formou na graduação lá, ele deu aula lá, ele fez o doutorado lá, como eu já falei aqui no programa, ele deu um jeito, ele reclama tanto do jeitinho brasileiro, ele deu um jeitão para entrar no doutorado, porque ele não tinha mestrado reconhecido pelo MEC, que é um requisito lá do programa de pós-graduação para ingressar no doutorado. Ele, né, como era amigo dos professores da banca, que eram colegas dele, ele já era professor da faculdade, ele deu um jeitão e entrou mesmo sem mestrado no doutorado, né, porque ele achou que ele era grande demais. Não, eu já sou, né, eu não preciso fazer cursinho de mestrado, o que é isso? Não, eu vou direto para o doutorado. Então já deu esse jeitão para entrar lá, e então ele fez a graduação, fez esse doutorado, dá aula lá há anos, inclusive ele se mantinha como professor, embora ele ganhasse muito dinheiro na advocacia, advogando para clientes ilustres, né, como a Rede Globo, como a CBF, né, ele que fala agora em refundação do Brasil, livre da corrupção, uma pessoa que advogou anos para a CBF. Ele, ao mesmo tempo que ganhava esse dinheiro na advocacia, ele se mantinha como professor da UERJ, que teoricamente não dava o mesmo retorno financeiro, pelo prestígio, para poder dizer justamente isso. Porque a UERJ, né, parece elitista, mas eu vou falar, havia assim, as 4 melhores faculdades de direito do Brasil, por muito tempo, sempre foram a USP, a UERJ, a UFMG e a Universidade Federal do Paraná. E aí, não quero desagradar ninguém outro, mas era o caso, inclusive com programas de pós-graduação com as maiores notas do Ministério da Educação. Então era muito prestigioso ele dar aula, não só na graduação, mas principalmente naquela pós-graduação, porque, né, os cursos de mestrado e doutorado da UERJ tinham a elite jurídica, vinham pessoas de outras áreas do Brasil para fazer aquele curso lá. Então ele mantinha um pé lá, embora o retorno financeiro fosse muito menor do que ele ganhava desses clientes ilustres na advocacia, para poder ter esse prestígio de que ele era, né, o professor da pós-graduação. Ele arrotava em sala de aula, Wellington, falando assim: vocês não imaginam, quando nós estamos aqui fazendo a nossa seleção para o curso de mestrado, eu recebo até ligações de ministros do STF tentando fazer lobby por candidatos. Então, eu que insisti para tirar os nomes da prova e fazer a prova de uma maneira anônima, para que não houvesse constrangimento, não sei o quê. Então ele queria, né, ficava arrotando, né, a importância dele, que recebia até ligação de ministro do STF na véspera das provas, das entrevistas, para fazer lobby. Então era um prestígio, ele usava para isso. E agora, como você muito bem disse, ele cospe no prato que comeu. É um absurdo, eu acho que ele deve estar andando escoltado, se ele estiver dando aula ainda lá. Pois é, então essa foi mais uma figura que foi emprenhada pela mídia, pela Globo. Vamos falar de... Quando a gente fala de mídia, a gente fala de Globo, porque o resto é mosca em volta da lâmpada.
não é? Se a Globo apagar, caem todas. Ficam desnorteadas. Não é? O satélite do restante é a luz que ainda existe representando o poder da Globo. Então, medíocres... A Globo, como eu lancei aqui a palavra de ordem, viralizou, cara. Aquele dia postei nas redes sociais, no Twitter e no Facebook, a Globo é o diário oficial do golpe. A Globo é o diário oficial do golpe. A Globo emprenhou figuras bizarras como Sérgio Moro, o Barroso, o homem que faz barro, Gilmar Mendes, não é? Como a delegada Macarena, como o homem que tem nome de supositório e de xarope, Daltan Dallagnol, não é? Ele é um supositório e um xarope, ele é quase uma farmácia. Ele anda muito quieto, né, Wellington? Ele anda exatamente. Ele está muito chateado, porque ele e o Bretas, do Rio de Janeiro, não é? Porque eles acreditavam mesmo que somente eles eram capazes de receber o WhatsApp de Jesus. E aí eu recebi. Do nada, Jesus mandou um WhatsApp para mim. E aí eles estão revoltados, porque agora eu sei de tudo que Jesus manda para eles, que eu recebo cópia do WhatsApp. Jesus faz o print e manda para mim. E aí eles estão revoltados, Rômulo. O problema deles é religioso. Mas eu uso essa relação no WhatsApp para poder, não é, trazer para as pessoas a verdade, enquanto eles usam para fazer lobby. Não é? Entendeu, Rômulo? A diferença é muito grande. Então, mas é isso aí. São figuras bizarras que montaram essa operação que eu chamo aqui de farsa-jato, certo? Eu já chamei aqui, inclusive, Rômulo, no seu blog você fez uma ilustração fantástica, eu chamo sempre de Justiça Globeleza, não é? Porque quem manda é a Globo, e você fez uma alegoria muito interessante do Dallagnol. Foi presente. A minha era mais tosca, eu tinha pegado emprestado de alguém na internet. Eu não sei quem foi o autor anônimo dessa colagem com a cabeça do Sérgio Moro, como a mulata globeleza da Globo, segurando, né, porta-bandeira da bandeira dos Estados Unidos. Era mais tosquinha a que eu tinha pegado dentro do autor anônimo, que teve essa ideia maravilhosa, genial. Mas aí um leitor que entendia melhor, né, de Photoshop fez para mim essa ilustração que agora está maravilhosa, né? Que ainda botou o Dallagnol junto. Então, os dois como as mulatas globeleza e de fundo ali, Harvard University e, né, a bandeira americana, Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Pois tá ótimo, realmente. Quem for no blog, eu faço questão, é lá no cabeçalho enorme. É o banner do blog do Magnus, olha uma viagem. Então, mas é isso aí. Eu estou falando tudo isso para fazer um apanhado. Como você, que está me assistindo pela primeira vez, foi enganado pela Globo e pelo PIG, o partido da imprensa golpista. Você acreditou mesmo que Sérgio Moro era um Batman, era um homem que iria salvar o Brasil, que Dallagnol era um homem que tinha o WhatsApp de Cristo, né? E que tudo que ele falava era iluminado por uma divindade que somente pessoas escolhidas estariam, né, capazes, aptas a colocar em prática com toda a bênção do Senhor, amém, pré-sal. Então, o que acontece? Vimos que tudo uma farsa. Uma pessoa que delatou na Espanha, Tacla Duran, está sendo ouvida por 2 parlamentares nessa gravação, que foi divulgada ontem. E, Rômulo, se você tiver aí o link, manda logo para a Camila, que ela já coloca aí na descrição do programa. Do áudio, exatamente. Está na página do Cafezinho, o Miguel do Rosário postou ontem à noite. Então já está na página do blog, desculpa. É porque também com esse fuso horário não dá para ficar lendo tudo tão cedo. Lógico. Então está na página do blog, o Cafezinho. Mas a Camila pode botar na descrição também ou nos comentários. Tá bom, Camila? Obrigado aí pelo apoio. Então, o que acontece? Essas pessoas que foram emprenhadas pela imprensa, que foram vendidas como paladinos da moral, ética, bons costumes, do combate à corrupção, viraram uma bolha inchadíssima. E que destruíram a indústria pesada, a indústria nacional, está aí praticamente destruindo petróleo e gás, a cadeia como um todo. Trabalha nitidamente para os interesses dos Estados Unidos, das grandes corporações, do mercado financeiro internacional e para uma fatia podre da elite brasileira. Essas pessoas estão envolvidas, segundo Tacla Duran, em corrupção gravíssima. Documentos forjados,
e que o Tacla Duran disse que vai apresentar os originais para provar que os que foram apresentados na justiça por representantes da justiça que são falsos. Imagine a gravidade disso. Isso aí seria estelionato, não é isso? 171, não é isso o crime para esse tipo de situação, para quem forja documentos? Wellington, mas tem tudo, tem fraude processual, tem coisa muito pior aí. Sim, não, é só para começar, porque o popular, o povo conhece muito o 171, não é isso? Isso aí. Então, com certeza. Então, e além disso, existe a denúncia de favorecimento direto através do escritório da esposa e do padrinho de casamento de Moro, para que o próprio Tacla Duran e outras pessoas fossem favorecidas nas sentenças proferidas por Sérgio Moro. Minha gente... Isso aí, Wellington. Esse amigo dele, né, o padrinho de casamento, como você disse, é o tal que o Sérgio Moro fala, né, ele que é um gênio com a língua portuguesa, ele fala que é o amigo pessoal dele. Né? Eu me pergunto, todos os meus amigos são pessoais, eu não tenho nenhum amigo impessoal. Pois é, a mesma coisa daquela coisa, né, algumas pessoas, eu não gosto de ter relação sexual com amigos. Eu vou dar um conselho, não tenha com inimigos, hein? Não tenha com inimigos, hein? Mas continua aí, Rômulus, falando sobre a Lava Jato, né, que perdeu aí Exato, Wellington, não terminei de... Olha, eu falei para você que está ouvindo a gente, pro Wellington, eu falei que eu não terminei ainda de ouvir o áudio, ouvi só a primeira meia hora, mas tem mais bomba ainda, eu só falei a primeira. No início do programa a gente comentou que os extratos que foram dados pelo Odebrecht, naquele acordão montado, aquela delação combinada, eram falsos, estão fora do padrão do banco, tem incongruência de nome, de data, e o Tacla Duran tem os verdadeiros para fazer a confrontação. Mas tem mais coisas. Quer que eu já fale agora, Wellington? Sim, por favor. Você está à vontade. Nós vamos debater. Depois que você falar, a gente mastiga para o nosso público, tá bom? Isso aí, vamos embora. Então, a segunda bomba que ele trouxe, eu coloquei aquele famoso adágio, famoso fala do popular do Brasil, né, que o ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Essa expressão ela é muito usada no mundo corporativo, porque você sabe que é muito comum no Brasil as empresas sonegarem imposto e, né, terem o caixa 2, que normalmente elas embolsam direto ou usam para pagar propina. Só que é muito comum no Brasil também os executivos, né, que secretamente mexem com esses recursos do caixa 2 roubarem para eles mesmos, porque, né, darem desfalque na empresa e roubarem o caixa 2, porque esse dinheiro é ilegal, a empresa não vai poder reclamar. Imagina, se ele roubar tudo, a empresa vai reclamar para quem? Ela não pode, né, fazer uma denúncia, não pode ir à polícia, não pode processar, porque afinal ela era a primeira que estava roubando, e aí foi o executivo e roubou em cima. Então é o famoso ladrão que rouba ladrão. E ele fala que isso aconteceu exatamente nessa história desse sistema, né, o famoso sistema lá da Odebrecht de propinas, que o Dallagnol não fornece ao presidente Lula. O presidente Lula, né, o advogado Cristiano Zanin, quer ter acesso para comprovar, né, todas as incongruências e a falsidade, né, o jogo que a Odebrecht, junto com o Ministério Público, está fazendo com esses dados para incriminar pessoas levianamente. Ele diz o seguinte, que os executivos, olha que espertos, Wellington, eles lançavam, olha, eu dei, né, 1 milhão para fulano, eu dei 2 milhões para Beltrano. E, quem tinha o controle? A Odebrecht não tinha como saber. Eles lançavam isso, o dinheiro saía ali na boca do caixa e o cara embolsava para ele mesmo. Então os executivos davam desfalque na propina no caixa 2 do Odebrecht e ficavam para eles mesmos. Então, aquele famoso listão do Odebrecht, né, dos políticos e não sei o quê, aquele listão não tem valor nenhum, porque os executivos, mesmo por duas coisas. Primeiro, na hora de entregar para o Ministério Público, a Odebrecht pode ter fraudado o listão. Ele mesmo, Tacla Duran, já diz isso, que tem incongruência. Rômulus, isso que eu vou falar aí pode gerar até um debate num próximo programa. Isso prova uma teoria que tem aqui na Suécia de que essa coisa de que o privado é melhor do que o público é uma mentira danada. O público, ele tem a obrigação da transparência, ele tem a obrigação de expor os dados, as contas, os números, e o privado não, é o que passa na cabeça do dono. Então, essa coisa que vendem no Brasil de que o privado é melhor, é tudo uma mentira.
É tudo uma Exatamente. mentira, não é? Porque os países mais estruturados, que são aqui os nórdicos, Wellington, quem é que paga propina para o público? exatamente, quem paga propina para o público é o privado. E outra coisa, a corrupção não pode ser vista apenas como uma ponta do receptador, não é? A corrupção é uma cadeia, que existe o corrupto, o meio da corrupção, que pode ser elogio da Globo no Jornal Nacional, prêmio da Globo no Jornal Nacional, prêmio da Globo de figura do ano, porque aí encarece palestras que não são declarados valores, pode ser também títulos especiais para que lá na frente um currículo mais emprenhado, vamos chamar assim, possa projetar determinadas figuras. Isso tudo é corrupção. E dinheiro, né? Ouro, diamante, contas em paraísos fiscais, favorecimentos a pessoas próximas, isso sim é o meio. Agora existe o corrupto, o meio e o corruptor. Então, se vamos falar em combate à corrupção, temos que pegar toda a cadeia e não dizer que o carinha ali, o Zezinho da esquina, é o corrupto de trilhões, né? Como esse canalha desse Sérgio Moro fica dizendo aí que só na isenção dos impostos, né, que a gente já falou aqui, da exploração do petróleo, mais de 3,3 trilhões de reais estão sendo perdidos. E ele Então, quando a gente fez essa conta, como eu falei, né, aquele executivo da indústria do petróleo, que é agente duplo, né, porque ele trabalha para uma multinacional do setor da indústria do petróleo, mas ele, né, nacionalista. Ele fez essas contas, como ele conhece por dentro, e me passou, como eu tinha falado aqui no programa, ele fez jogando para baixo os números. Então, esse 3,3 trilhões é a perda mínima. Pois é, a perda mínima. Sim, é isso. A gente conversava aqui na segunda-feira com o Dr. Rubens, ele falou que, né, que eles já trabalham com 4 trilhões. Pois é, e isso aí, 4 trilhões só na isenção dos impostos. Não estou falando do lucro. E não estou falando de toda uma indústria que está relacionada diretamente à produção do petróleo, não. Né? Peças, transporte, enfim, uma infinidade aí. É uma coisa gigantesca. E esse canalha chamado Sérgio Moro fica cobrando recibo de aluguel de uma casa que não é de Lula. Tá entendendo, minha gente? O tamanho da canalice desses corruptos canalhas que estão aí. Então, ele cobrou, recebeu e não está aceitando, porque ele achou que não tinha, agora que tem, o cara está desnorteado, está nervoso. Pois é, então quando hoje, no dia de finados, fizemos a opção por esse programa, porque feriado não tem o programa normalmente, nós fizemos para falar sobre a ressurreição, inclusive está na descrição aí do programa, a ressurreição do Brasil. Isso aí. Porque o Brasil não morreu. Quem morre é a figura bizarra que abraça a corrupção e o descaminho como meio de vida. Numa sociedade que começa a despertar, é difícil que figuras bizarras e que abraçam o crime como meio de vida possam perdurar. E é por isso que nós hoje estamos decretando, eu, aqui no programa Cafezinho no WC, com meu colega Rômulos, que está na Suíça, que é advogado especializado em direito internacional, nós estamos decretando a morte da Lava Jato. A morte da Lava Jato foi... Já vai tarde. E já vai tarde. Não vou sentir a menor falta de nada relacionado, aliás, a uma operação que foi criada para destruir a indústria pesada brasileira, petróleo e gás, destruir, inclusive, a possibilidade do brasileiro pensar o amanhã. Mas nós vamos vencer com certeza. E por isso eu falo em ressurreição. Vamos lá, Rômulo, agora é você. Vamos lá, o último ponto, né, do vídeo. E justamente, então, eu falei, né, no início do programa eu falei, eu fiquei com o coração apertado na hora de ter que entrar aqui, porque eu estava ainda ouvindo o áudio e ele estava chegando na parte mais quente, né, que foi quando o deputado Vadir Damus pergunta para ele da situação jurídica dele, né, fala, o senhor foi delatado lá em Curitiba? Ele fala, fui delatado mesmo, pelo pessoal, primeiro pela UTC, depois pelo pessoal do Odebrecht, e aí ele começa a contar as tratativas dele, né, com o amigo pessoal, entre aspas, do Sérgio Moro, né, o Zucoloto, e aí ele fala, ele usa a expressão a panela de Curitiba, e aí ele fala que foi recomendado a ele que contratasse alguém dessa turma, dos advogados que são ali amigos, né, próximos, amigos pessoais, né, do pessoal. Amigos pessoais, a gente tem que falar essas redundâncias aqui, né?
para poder brincar com as brincadeiras dos outros. É o vocabulário do Moro. Pois então, ele falou que foi recomendado a ele porque esse pessoal já teria o caminho das pedras de delação para conseguir um acordo favorável. Então, depois, terminando o programa, eu vou ouvir o resto. Com certeza, em outros programas nós vamos comentar. Com certeza, esse é o assunto do dia. Todo mundo aí deve estar repercutindo na blogosfera hoje isso aí, porque realmente, como o Wellington disse, hoje, dia de finados, morreu a Lava Jato, morreu a turma de Curitiba e já vão todos eles muito tarde. E essa morte, certamente, ela atinge uma outra perspectiva nossa de ressurreição do Brasil, que falávamos ontem num live especial sobre a necessidade de barrarmos o avanço da República da meganhagem que está se tornando o Brasil. Essa coisa do meganha, querer destruir pessoas, simbolizada aí na figura heróica que doou a própria vida para denunciar os abusos de autoridade no Brasil, que é o reitor Cancelier da Universidade de Santa Catarina. Rômulus, olha só, um delator que tem documentos destrói toda uma farsa que ocupou os noticiários, que ocupou a vida dos brasileiros nos últimos 3 anos e meio. Sim. O único delator que apresentou provas, tem provas, documentos da farsa chamada Lava Jato, chamado Tacla Duran. Wellington, ele se precaviu porque ele é advogado, inscrito na OAB no Brasil. Então, com certeza, quando ele foi vendo que o pessoal estava traindo ele e tentando colocar crimes no pescoço dele que ele não cometeu, ele foi separando, né, todos os meios de prova que ele pôde botar a mão. Então o pessoal de Curitiba armou para a pessoa errada. Por sorte nossa, por sorte do Brasil. Porque aqui a gente não está também evidente, passando um cheque em branco para o Tacla Duran, né, afinal era uma pessoa que, né, operava junto com o Odebrecht para fazer ilegalidades, pagar, né, esses pagamentos offshore, mas ele tem os documentos. Então, acima da conduta pessoal dele, que, né, pode ser recriminada, ele vai sofrer persecução penal, ele tem documentos para provar parte das coisas que ele está falando. Então, realmente, esse é um momento muito importante. Pois é. Olha, Rômulus, nós temos ainda 10 minutos de programa, tá bom? Porque hoje não precisa de programa anexo, né? Avulso. Não, hoje não. Hoje a gente tem que focar só isso, no enterro da Lava Jato. Enterro da Lava Jato, ressurreição do Brasil. A Lava Jato, uma operação que foi forjada por interesses internacionais, com o apoio cínico e cúmplice da Globo e da imprensa golpista do Brasil e de um judiciário corroído por figuras bizarras que estão aí para sustentar a cleptocracia que assumiu o poder através de um golpe. Eu sou Wellington Calazans, falando a partir de Estocolmo, capital da Suécia. Estou conversando com Rômulus Maia, que é advogado, especialista em direito internacional e mora na Suíça. Este é o blog O Cafezinho, mas o programa Cafezinho no WC é transmitido também para as páginas do Botando Pilha, a página do programa Cafezinho no WC e outras páginas. E você que está assistindo pode compartilhar em grupos do WhatsApp, de outras redes sociais, convidar os amigos e ampliar essa cadeia de informação, porque estamos falando sobre a morte de uma operação que foi forjada para destruir os sonhos dos brasileiros e a possibilidade do Brasil se ver como uma república soberana. Rômulus. Wellington, eu acho importante a gente lembrar também algo que você mencionou ontem, né? Algo com que você concluiu o programa de ontem, que foi a ameaça feita nas redes sociais por aquele procurador que tem nome de galã de novela mexicana, o Carlos Fernando. Ele tem nome, mas não tem a cara de galã mexicano. Mas, enfim, ele nas redes sociais, na véspera, ou seja, se hoje é quinta, foi na terça-feira, ele ameaçou claramente o deputado Paulo Pimenta, conclamando seus seguidores, né, a fazerem ataques, aí todos aqueles acéfalos que seguem essa turma da Lava Jato começaram ataques, tentar ameaçar ele de não se reeleger na próxima eleição, para que as pessoas não votassem nele. Ele que é um membro do Ministério Público, você imagina isso, fazendo recomendação de voto político, e ameaçando claramente o deputado, porque ele estava muito nervoso, né? Porque o deputado estava voltando ao Brasil, ele e o colega dele, Vadir Damus. Eu gosto
muito dessa dupla, quando os dois trabalham juntos, eu acho que eles se complementam. E aí, né, os dois estavam montando a campanha com esse áudio que era explosivo. Provavelmente o Carlos Fernando já imaginava o que viria por aí, estava nervoso e resolveu, né, apelar para o Facebook, para os acéfalos que seguem ele, para tentar, né, intimidar o deputado. Não conseguiu. O que ele conseguiu foi de presente, de volta, a divulgação do áudio. Então, pois é. Carlos Fernando está nervoso e o Deltan Dallagnol está sumido. O Deltan Dallagnol está perdido até agora, né? Como já falei aí, ele perdeu Está em retiro espiritual, não sei. Está em retiro espiritual porque ele perdeu a exclusividade do WhatsApp de Cristo, né? Que ele pensou que só ele possuía isso, com o Bretas, lá do Rio de Janeiro. Mas com o contato direto que eu recebi, inclusive, não era... Bretas é aquele das bijuterias, que não pode falar de bijuteria na frente dele, que senão ele manda para presídio de segurança máxima, né? É exatamente isso, exatamente isso. São as figuras que essa imprensa porca emprenha para que o povo compre como heróis. São verdadeiras pessoas mais sujas do que pau de galinheiro. Falando uma linguagem bem popular, para que você entenda o que eu estou dizendo, que certamente são reféns dos crimes que já praticaram. E hoje eu não vou tocar a propaganda do Banestado, porque é um jingle muito alegre e é dia de finados, eu não vou querer também ficar aqui desafiando os sentimentos de muitas pessoas. E o ressurgimento do Brasil, ele se dá na medida em que o brasileiro conhece a verdade. Porque eu duvido que você que foi enganado pela Globo, pela farsa jato, por todo esse espetáculo de pirotecnia para poder prender uma pessoa de 70 anos de idade com 1.000 homens da Polícia Federal, helicóptero e, obviamente, a Globo News avisada primeiro. Certamente você está revoltado agora, nesse momento, e talvez aliviado também, não é? Quando recebe a informação de que a Lava Jato é uma farsa e de que esses heróis aí são heróis de papel. Choveu, molhou o papel, acabou. Eles estão se desfazendo pela própria fragilidade com que foram sustentados. Tacla Duran denunciou gravíssimos episódios de corrupção na Operação Lava Jato. Crimes forjados através de documentos falsos, delações premiadas mentirosas, delações premiadas vendidas ou compradas, depende da perspectiva que você queira olhar. Tudo isso numa operação que foi entregue ao brasileiro no café da manhã, lanche do meio das refeições, almoço, chazinho das 5 e jantar, como a operação de combate à corrupção. Estamos vendo uma farsa sendo destruída. Morreu ontem às 22 horas, quando o áudio foi divulgado pelos deputados Paulo Pimenta e Vadida Mus, que entrevistaram pessoalmente o Tacla Duran na Espanha. E ele como parte da CPI, hein, Wellington? É importante falar isso. Como parte de uma CPI. Prova na CPI, isso não é uma entrevista qualquer, não. Isso aí é prova, ele estava acompanhado do advogado dele, então tem valor legal isso aí. Exatamente. Isso é documento, certo, que compõe uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, não é isso aí? Isso aí, a CPI, né, o nome oficial é CPI da JBS, mas que se tornou a CPI da fábrica de delações. Uhum. Wellington, você falou uma coisa que eu considero muito importante. Você estava falando com essa revelação de hoje, algumas pessoas, né, eu com certeza você também estamos aliviados, porque surge a prova daquilo que a gente vem falando há muito tempo, e você falou que outros devem estar revoltados. E na conta desses revoltados, eu boto muitas pessoas, né, não politizadas, ou aquelas pessoas que vivem na bolha da Rede Globo e que foram enganadas, né? Então, a gente também tem que, nesse momento, né, em que a disputa política está ficando mais forte, né, e a gente está visando a grande confrontação que nós vamos ter no ano que vem, nós temos que pensar e parar de querer espizinhar, chutar cachorro morto, esses coxinhas arrependidos que agora, né, têm vergonha do governo que está aí e se arrependeram do que, né, tomaram consciência do que eles colocaram no lugar de um governo que, mal ou bem, minimamente preservava, né, os interesses nacionais e os interesses populares. Então, nós temos que parar com essa, né, esquecer a antiga rivalidade, nos unir com quem quiser vir. Não interessa se eles foram à manifestação
de 2013 para cá, se eles agora querem retomar o Brasil, que, como você fala, essa briga não é mais entre esquerda e direita apenas. Essa luta é entre nacionalistas e entreguistas. Então, não quero saber do passado. Que nem Jesus Cristo falava, né? Vai, não peque mais, quando o pecador vem confessar. Então, eles já estão arrependidos, estão envergonhados, eles não vão assumir, logicamente, né? Não vão assumir, eles têm vergonha do que acabou acontecendo com o Brasil. Mas não precisa, né? Essa coisa de expiação pública de pecados, isso é uma coisa, né? Não faz sentido. Vamos deixar eles quietinhos, não precisa ficar, você foi apontando. Não. Tá com a gente agora, tá ótimo. É que a gente precisa, afinal de contas, conquistar 50% dos votos mais um. A esquerda, né, classicamente no Brasil, ela tem 30% dos votos. Então a gente precisa conquistar o centro, pessoas de centro, pessoas até de direita, mas que são nacionalistas, e trazer para o nosso barco e eleger Lula presidente do Brasil para, justamente como você falava, né, o nome do programa, para iniciar o processo de ressurreição da pátria. Exatamente. E, Wellington, a outra coisa que eu queria falar é justamente o elixir da ressurreição brasileira é referendo revogatório. A gente tem batido sempre nessa tecla aqui, que foi lançada pioneiramente pelo senador Roberto Requião, né, e já está ganhando a boca do povo, já foi, né, incorporada por importantes lideranças, não outros que os presidentes Lula, Dilma, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Lá em Minas Gerais, cada cidade que o Lula vai, né, que arrastando as multidões, ele fala referendo revogatório, que tem que cancelar tudo que eles fizeram, né? Porque vamos entender o que é referendo revogatório. Cancelar tudo que eles fizeram, exatamente, os golpistas fizeram. Então, pessoas da academia, né, Emir Sader, né, um importantíssimo sociólogo e cientista político, no fim de semana passado, publicou, também aderiu à campanha, falando que referendo revogatório é a saída. Ontem, teve, né, uma coluna publicada no Portal Vermelho do PCdoB pelo Paulo Clias, que é uma pessoa que cobre a área da economia, também falando em referendo revogatório. Então está ganhando cada vez mais adeptos. Agora a gente está, né, vendo com aquele grupo, com os grupos, né, das assessorias parlamentares para montar uma estrutura para isso ganhar realmente essa campanha à rua, com sindicatos, movimentos sociais e a própria militância, indo, né, do boca a boca para isso se tornar realmente a bandeira central, não só da campanha, né, no ano que vem, da disputa política, mas a bandeira que é regimento que agrega todo mundo para a resistência, até a gente chegar lá. Você sabe que, desde que eu ouvi essa sugestão do senador Requião, eu me converti. Eu falei, essa é a bandeira, porque ela tem o maior potencial agregador para a gente resistir ao golpe e mobilizar pessoas na resistência até lá. Trazer mais pessoas para a insubordinação civil, para a revolta, para a politização, para o engajamento. Porque a gente tinha essa ideia ainda, né? Está sendo discutida, as pessoas querem entender melhor. A gente tem que melhorar a nossa estratégia de comunicação, a gente tem que explicar melhor o que é referendo revogatório. Então, tem dois lados. Por um lado, a gente tem que fazer a campanha política de comunicação, e para isso a gente conta com comunicadores como você, Wellington, que consegue traduzir, né, para o popular o que isso quer dizer. Mas eu também lancei essa semana, lá no meu blog, a discussão mais técnica do aspecto como se daria isso, né? Se seria o nome fantasia, o nome da campanha já está consagrado, é referendo revogatório. Mas nesse artigo eu estou discutindo que na verdade não seria um revogatório, seria um plebiscito. Eu discuto lá, né? Primeiramente, né, tendo a consulta de pessoas que estão se dirigindo à assessoria do senador Requião, querendo saber o que é e como faz. Respondendo a esse pedido da assessoria do Requião, eu comecei a especular, ninguém estava discutindo ainda sobre isso, né, sobre os termos jurídicos e políticos, como se daria, qual efeito teria. Eu elaborei lá uma hipótese do que eu achava. E aí, como tem muita gente boa lendo o blog, já tive contribuições importantes, agreguei no próprio texto do post como atualização. Na seção de comentários, tem comentários brilhantes, considerando não só o aspecto jurídico, como o aspecto político. Esse post está com muita leitura, ele foi para todas as assessorias parlamentares, então o pessoal está sabendo, então eu convido as pessoas, o público em geral pode ter alguma dificuldade, porque, né, a discussão jurídica é um pouco mais árida, mas também pode ir lá, é muito bem-vindo, né, o input do leitor comum, porque do leitor médio, a pessoa que não tem formação jurídica, porque lá a gente não fala só dos efeitos jurídicos, lá a gente também está falando da circunstância política. Então todo mundo está convidado, mas em especial cientistas políticos, juristas,
economistas que venham dar sua contribuição para a formulação teórica de como seria o referendo revogatório. Isso e aí, agora... paralelamente a isso, o que é tão importante quanto, ou mais, é o trabalho dos comunicadores traduzindo para o povão o que é isso. É o cancelar tudo o que eles fizeram. Pois é, e nesse sentido dos comunicadores, eu posso dizer que acompanhar os blogs alternativos é um dos caminhos. Evitar compartilhar qualquer notícia do PIG, Partido da Imprensa Golpista. Wellington, às vezes tem que compartilhar. Então, assim, o que você faz nesse caso? Não, mas eu vou explicar. Não coloca o link. Mas é isso, você dá print. Isso, exatamente. Print, assim, e não compra pelo valor de passe. Não fala assim, saiu na Globo dela. Não. Você coloca assim, a Globo está dizendo isso. Exatamente. Então, assim, você sempre tem que colocar em dúvida no seu comentário quando você compartilha e compartilha o print. Não compartilha o link. A gente não tem que dar ibope para essa gente. Isso, eu ia explicar aqui o passo a passo para isso aqui, Rômulo. É o seguinte. Beleza, velho. Fala aí. Então, é o seguinte, não pode compartilhar o link. Você cita a fonte, porque é uma questão de respeitar os direitos do autor, e nunca, em hipótese alguma, deixe de compartilhar o conteúdo dos blogs alternativos. Os blogs alternativos são esses aí que eles chamaram de blogs sujos, mas que há 3 anos vem falando que a Lava Jato era isso que está sendo revelado hoje, no dia de finados. Tá? Os blogs alternativos foram esses que pegaram fraude fiscal da Globo, que pegaram outros absurdos que ficariam escondidos se dependesse do PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Esse é um primeiro passo. O segundo passo é que você tome a iniciativa. Pegue o seu computador, pegue o seu grupo, uma equipe, monte uma barraquinha na praça, com a internet boa, conecte lá, porque a plataforma de recolha de assinaturas é a Avaz, que eu não gosto da Avaz, mas para a recolha de assinaturas ela é eficiente. Eu não gosto daquelas campanhas da Avaz para dar dinheiro ao Avaz, de salvar golfinho lá no... Eu não me inclua nessa, mas a plataforma para a recolha de assinaturas é a Avaz, é segura, e você monta barraquinha, leva para a porta da igreja, para a praça, para a feira pública, faça a sua parte individualmente. Não fique só esperando do sindicato, disso, porque o sindicato é fortalecido com a sua consciência, não é o contrário, não. O sindicato não é uma pessoa, o sindicato é o seu envolvimento com a causa sindical. É importante que você aprenda isso. Tem pessoas que ficam dizendo, que o sindicato é pelego, mas essa pessoa que diz que o sindicato é pelego nunca moveu uma palha para fortalecer as atividades sindicais. Então é preciso fazer autocrítica. E nesse sentido, ao invés de ficar se punindo, é melhor você agir. Pegue o seu computador, pegue o seu telefone, smartphone, com uma boa internet e fique pedindo assinaturas para o referendo revogatório. Isso é um grande passo. Vamos comprar essa ideia, porque a gente precisa... Hoje, no dia de finados, decretar sepulto o governo Temer. E o referendo revogatório é essa possibilidade de ressurreição que nós queremos dar. É o elixir que nós queremos dar ao Brasil. Termina aqui o programa Cafezinho no WC, especial do dia de finados, onde decretamos a morte da Lava Jato e a ressurreição do Brasil. Eu agradeço a você, Rômulo Maia, na Suíça, por essa participação. Eu agradeço e eu tenho que falar para as pessoas que saindo daqui, eu vou ouvir o resto desse áudio, gente. Vamos compartilhar também, além de compartilhar o programa, vamos compartilhar muito esse áudio dos deputados Jardim da Musa e Paulo Pimenta com o Tacla Duran. Pois é, eu conversei com o Rômulo Maia, advogado, especialista em direito internacional, mora na Suíça. Eu sou o Wellington Calazans, jornalista, falo a partir da Suécia, né? Eu moro em Estocolmo, capital da Suécia, falando aqui para o blog O Cafezinho e também para os colegas do Botando Pilha, na página do programa Cafezinho WC e em outras páginas que compartilham. A você que acordou cedo no dia de finados, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e amanhã, 6 da manhã, estaremos de volta. Até lá!